Olá galerinha, estamos de volta com mais uma videoaula. Nós vamos continuar falando sobre funções. Nós vamos passar a falar sobre a construção de gráficos de uma função. Mas antes da gente construir o gráfico objetivamente, de uma função, nós precisamos conhecer o plano cartesiano, que é o lugar onde nós vamos representar graficamente as funções. Então, o plano cartesiano é isso aqui. Qual é a formação, qual é a constituição de um plano cartesiano? Ele é constituído por duas retas, a reta x, que essa aqui é a horizontal, também chamada de eixo das abscissas. A reta y, essa aqui é na vertical, y, que também é conhecida como eixo das ordenadas. Essas duas retas, elas são, no plano cartesiano, perpendiculares. O que é ser perpendicular? Elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, o plano cartesiano é formado por duas retas, eixo x abscissas, na horizontal, eixo y, ordenadas vertical. Essas duas retas que se cortam de forma perpendicular, elas acabam dividindo o plano em 4 quadrantes. O primeiro quadrante, onde nós temos que tanto nos eixos das abscissas quanto nas ordenadas, nós temos uma área positiva para o x e para o y. O segundo quadrante, onde o eixo x tem coordenadas negativas e o eixo y tem coordenadas positivas. Terceiro quadrante, onde o eixo x tem coordenadas negativas e o y também negativas. E quarto quadrante, onde o eixo x, as abscissas, são positivas e as ordenadas são negativas. Eu vou pausar rapidamente o vídeo e nós já voltamos que vamos fazer juntos alguns exemplos. Bom, nós voltamos aqui e para dar continuidade à nossa aula, a gente precisa, após ter conhecido, saber qual é a formação do plano cartesiano, a gente precisa aprender a representar pontos no plano cartesiano. Porque o gráfico de uma função é justamente a união de todos os pontos, de uma função representadas no plano cartesiano. Então a gente precisa aprender a trabalhar com as coordenadas cartesianas. Então o que acontece? Todo ponto representado no plano cartesiano, ele tem duas coordenadas. Ele tem a coordenada x, que vem aqui do eixo x, abscissas, e ele tem a coordenada y. Ele representa um par ordenado xy. Então, sempre que você vir essa representação, o ponto ele é representado, denominado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, e essas coordenadas elas têm uma ordem, é um par ordenado. Então, o primeiro númerozinho aqui sempre é correspondente ao x e o segundo número correspondente ao y desse ponto. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o ponto A, eu botei aqui, cada ponto será representado em um dos quadrantes. Lembra? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, primeiro ponto, ponto A, ele vai ficar localizado no primeiro quadrante. Reparem, ponto A ele tem como coordenada x o valor 2 e o y o valor 1. Então a gente vai lá no x primeiro e ele fala que esse ponto A ele parte do 2, então ele está partindo daqui. É interessante a gente sempre buscar, tanto para construir o plano cartesiano quanto para representar os pontos, usar uma régua. Se possível, quando possível, usar aquela malha quadriculada para que o gráfico, os pontos fiquem bem localizados no plano. Vamos lá. Ponto A, coordenada x vai do 2. Então eu vou aqui no 2 e o y vai até o 1. Então a união dessas duas coordenadas, x e y, o y eu vou lá no 1. A junção dessas duas coordenadas é a localização desse ponto. Então, o meu ponto A fica
localizado no primeiro quadrante. Então, faço lá o meu ponto, o meu A está aqui, primeiro quadrante. Segundo ponto, ponto B, coordenadas -3 e 2. Então, ó, -3 é x, não esqueça, x, y. Então, vou lá no -3, está partindo daqui. E 2, então eu vou unir essas duas coordenadas, coordenada x, vou lá no 2, vou subir até a altura do 2. Está fazendo rápido aqui, pode ser que não fique muito retinho. Então, a junção dessas duas coordenadas, ó, x e y, ponto B. Terceiro ponto, coordenada x -2, então está aqui, e y -3. Então eu vou lá de novo, ó. -2, e vou descer até chegar ao -3. A junção dessas duas coordenadas, -2 e 3, ponto C. E, para fechar, letra ponto D, coordenada 3 do x, 3, e -4 do y. Então, a junção dessas duas coordenadas tem lá o meu ponto D sendo representado. Ok? Então, a gente volta, eu volto já já com mais uma videoaula e nós vamos fazer aí exemplos de representação gráfica no plano cartesiano, representação de uma função no plano cartesiano. Até já!